Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para que possamos adorar ao nosso maravilhoso Deus. E essa manhã é uma manhã de festa, porque é uma manhã de culto de ceia, onde nós estaremos ceando na presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você para deixar preparados os elementos para o momento de ceia. Deixe preparado o suco de uva, deixe preparado o pão, para que possamos juntos cearmos na presença do Senhor. Teremos um movimento de adoração ao Senhor através das canções que nós ouviremos a partir de agora, e eu quero convidar você para que se entregue, para que você possa adorar a Deus, para que você possa cantar junto conosco, você e toda a sua família. A palavra será compartilhada, uma palavra de sabedoria, onde nós seremos alimentados, conhecendo um pouco mais a palavra de Deus, que conforme diz nas Escrituras, é a verdade e a verdade que nos liberta. Em seguida, teremos um movimento de oração na sala de Zoom, então fique conosco até o final. Esse movimento de oração tem edificado muitas vidas, muitos têm sido os testemunhos que têm alcançado vitória ali a partir do momento de oração, onde toda a igreja, onde os irmãos que estão ali reunidos oram em concordância para que haja um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu quero aproveitar essa manhã para que possa ser homenageada aquela que todos realmente amam, né? A sua mamãe. E para você, querida mamãe, num dia tão especial, eu quero primeiramente agradecer que aquelas que participaram do movimento que nós fizemos de postar uma foto criativa, você será presenteada e a foto vencedora será compartilhada ainda nesse culto. Irá ganhar uma sobremesa para que você possa comemorar de uma maneira gostosa, saborosa. Eu sei que estão sendo tempos difíceis, todas nós estamos tendo que nos adaptar a uma comemoração diferente, mas eu quero dizer, o principal é que você tem a presença do Espírito Santo de Deus junto com você, que já é mamãe, e junto com você que tem um sonho de se tornar mamãe. E quando eu estava orando para poder trazer esse momento aqui de gratidão a você, o Senhor, Ele me levou a uma passagem que está no livro de 1 Samuel, que é a oração que muitas já conhecem, que é a oração de Ana. Uma oração de gratidão a Deus por ter alcançado a vitória de gestar, de gerar um filho, mas com um propósito. Ana teve um filho que ela entregou ao Senhor. Aliás, querida mamãe e querida futura mamãe, nós temos um propósito diante de Deus. A maternidade não é apenas para que possamos gerar filhos, mas sim gerar filhos para o Senhor. E esse é o grande desafio. E a palavra gratidão, ela ficou ali permeando a minha oração o tempo todo, e eu quero ler com você para que a sua vida seja edificada e também a vida da igreja. Então abra comigo a oração de Ana, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada. Primeiro ela engrandece o nome do Senhor. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo.
Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele troveja do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. O Senhor exaltará a força do seu ungido. Essa oração de Ana, de gratidão a Deus, ela me faz pensar a respeito do que para uma mãe é motivo de alegria. Se você parece um pouquinho como eu, motivo de alegria para nós, mamães, é ver os nossos filhos bem. E quando eles estão bem, para quem nós recorremos para agradecer? A Deus. A Deus. Para aquelas que são futuras mamães, que estão ali sonhando, planejando com ter um filho, com a maternidade, para quem você recorre? Para o Senhor. Então a nossa oração de gratidão, motivo que nos traz muita alegria, e a homenagem que ela disparadamente é a melhor que nós poderíamos receber, é aquela que vem de Deus. A oração de Deus, reconhecendo, nos abençoando, nos protegendo e protegendo a nossa família. Então, eu quero dizer para você que o Senhor está guardando a tua casa, o Senhor está guardando a tua vida, querida mamãe e querida futura mamãe. Você vai receber muitos poemas, versos, prosa, homenagem em todas as mídias sociais. Mas eu quero dizer para você que nada se compara ao poder de Deus em nos abençoar para que sejamos felizes. E existe um propósito pelo qual Ana, ela teve filho, né? Foi para que realmente ele pudesse ser entregue a Deus, que os nossos filhos estejam entregues ao Senhor, guardados e protegidos por Ele, em nome de Jesus. Amém, queridas? E como eu disse no culto de mulheres, e todos os dias das mães, é inevitável, né? E eu sempre falo com um arzinho de saudade. Eu disse sobre o que é saudade. Saudade é algo que todo mundo tenta rimar, que todo mundo tenta criar músicas e compor canções. Mas para mim, saudade tem um gosto, e é um gosto da comida mineira. E saudade tem um rosto. Quero homenagear a minha querida mamãe. E para aqueles que não a conhecem, é essa aqui. Saudade para mim tem um gosto, mas também tem um rosto. E se o pastor tivesse aqui fazendo a mesma homenagem que eu, saudade para ele é simplesmente poder matar essa saudade, né? Que para ele é um privilégio aos domingos. E saudade também tem um gosto de comida italiana, mas também tem um rosto, que é esse aqui. Então, querida mamãe, saudade, tenho certeza que para você tem um gosto, mas o rostinho a ser homenageado na data de hoje é o seu. Parabéns pelo seu dia. E se toda a igreja assim permitir, eu quero nesse momento orar pelas mamães, pelas nossas queridas mamães. Então, feche os seus olhos aonde você está, para que eu possa orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença, eu oro, Senhor, agradecendo pelo privilégio de ter convivido anos com a minha querida mamãe. Eu agradeço pelo privilégio de ter tido filhos naturais e poder encaminhá-los no caminho do Senhor, consagrá-los e entregá-los ao Senhor. Eu agradeço porque muitos são filhos que são teus, mas que eu tenho gerado, ali gestado, em oração, para que possam caminhar nos caminhos do Senhor, e esses são filhos espirituais. E eu oro nessa manhã
por cada uma das mamães, por cada uma das mamães de mamães, por cada uma das nossas futuras mamães, para que elas possam se alegrar no Senhor, para que do Senhor venha, em nome de Jesus, a proteção, a guarda, venha o reconhecimento de toda a entrega, de todo o trabalho, de toda a dedicação, de todo o zelo pela sua casa, pela sua família, que elas possam se sentir abraçadas, acolhidas, em nome de Jesus, que hoje seja um dia especial, que o Espírito Santo de Deus esteja com elas, abençoando, trazendo em nome de Jesus a certeza de um futuro e um futuro de paz. E eu faço essa oração no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que você, mamãe, nessa manhã, possa adorar a esse maravilhoso Deus de uma forma especial. Que Deus abençoe a todos, a você, mamãe, futura mamãe, aos papais e aos filhos e a toda a família, em nome de Jesus. Vamos adorar a esse Deus nesse momento. Amém? Celebre ao Senhor. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente.
dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, vem e toma o teu lugar aqui, 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 Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, vem Senhor, vem e toma o seu lugar aqui, 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 céu e terra se encontram alinhando no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, és santo e poderoso Deus, tu és santo e poderoso Deus, tu és santo e poderoso Deus, declara, tu és santo e poderoso Deus, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos. Bom dia, meu nome é Patrícia Siqueira, eu faço parte da comunidade Sara Nossa Terra de Cotia e estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu testemunho de vida para vocês. Eu tive uma infância muito difícil, com muita escassez, muita pobreza,
Só que teve uma parte da minha vida que foi o momento mais difícil que eu passei. Foi quando eu tive que trabalhar num lixão de reciclagem por um período. E ali me fez refletir sobre a minha vida, sobre a minha história. E foi onde eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo. Jesus entrou na minha vida nesse momento. E Ele mudou a minha história de vida. Hoje eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho uma família maravilhosa. Eu hoje sou uma empresária de sucesso, com muitas vitórias, muitas conquistas. E você também pode mudar a sua história de vida. Jesus pode mudar a sua história de vida. Que vocês tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz
Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Hoje, dia 10/5, dia de culto ao nosso Deus e Pai, dia de celebração, dia de ceia do Senhor, dia das mães. Um abraço, um beijo para todas as mães. Deus abençoe todas as mães. Um especial para minha esposa, mãe dos meus filhos, e para minha mãe. Como é bom podermos louvar a Deus, como é bom podermos falar da palavra do Senhor, como é bom podermos adorar, aprender com Ele, como é bom podermos ser aqueles que são a igreja, aqueles por quem Deus resolveu transmitir a sua palavra. Como é bom poder ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse domingo, dia de ceia, eu espero que você já tenha sido abençoado pelos louvores, porque eu fui, abençoado por esse testemunho maravilhoso, porque eu fui, e que você continue a ser abençoado pela palavra, pela oração da ceia e também por outros louvores que virão. É importante que você crie o hábito de ouvir e de até o final os cultos, até o último louvor, para que você consiga ser e trazer para você toda a bênção que nós tão carinhosamente preparamos. E depois, vá lá para a sala do Zoom, vá lá orar para que você possa olhar, ver os seus irmãos e também ser abençoado com uma oração e orar também pelos seus irmãos. Nesse domingo, eu quero falar, obviamente, sobre a ceia, mas sobre a ceia como uma preparação do ID de Deus, do ID que Ele sempre fez. Na hora da ceia, não foi simplesmente uma atitude ritualística, mas Ele trouxe, claro, através de alguns marcos rituais, muitos ensinamentos, mas Ele trouxe outros ensinamentos também. E Ele estava preparando os seus discípulos, não somente, claro, para a sua morte e ressurreição, mas também estava preparando os seus discípulos para serem enviados, para serem a igreja, para fazerem aquilo que foi determinado pelo próprio Senhor. O ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu gostaria que... Eu vou ler dois textos que serão base de conhecimento, depois vocês leiam esse capítulo inteiro, ok? Como ensinamento de Jesus. E depois eu vou ler o texto base da palavra que eu vou pregar hoje. Então, vá comigo até o livro de Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Mateus 28, versículos 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então não para só em batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas diz ensinando tudo aquilo que eu ensinei para vocês, para que todos obedeçam os meus ensinamentos, e assim, através desta obediência, através desta santidade, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Guarde esses primeiros dois versículos. Vamos para outros dois. Vá até João 14, para um só. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala isso, ele está na hora da ceia, falando com seus discípulos, falando e explicando aos seus discípulos tudo o que ia acontecer com ele mais claramente e o que ele queria abertamente, né? Algumas coisas até aquele momento da ceia não haviam sido colocadas por Jesus aos seus discípulos de maneira aberta, mas naquele momento ele abre, está em João, eu já falei sobre isso em cultos anteriores, e ele abre isso
E ele coloca em uma das passagens, e depois você leia o capítulo inteiro, para que você entenda que o que eu estou pregando de forma alguma está fora de contexto, mas o tempo é limitado e eu teria que ler muitos textos aqui e o culto ficaria muito longo. Então eu só peguei 2 versículos inicialmente para que depois nós possamos ler um texto como um todo e nós vamos entender os princípios contidos nesses 2 versículos na vida dos cristãos que vieram em decorrência dos seus discípulos, né? E as diferenças que desde aquela época já existiam na igreja e existem até hoje. Sempre nas pregações eu vou procurar trazer o contexto histórico, né, da contemporaneidade dos discípulos, os ensinamentos do que eles estavam fazendo para aquela época e trazer para alguma realidade nossa, algum contexto real nosso. Óbvio que é impossível você abranger todos os ensinamentos, mas a cada domingo a gente vai ensinando um pouco, a cada dia a gente vai ensinando um pouco, vai aprendendo e vai aplicando. Amém? Então, nesse texto de João 14,6, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. E anteriormente eu li um conceito dizendo o seguinte: olha, vocês agora, a partir de mim, a partir do momento que vocês já entenderam quem eu sou, vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o que eu lhes ensinei e que também ensinando a todos a obedecer aquilo que eu orientei. Não basta só ensinar, mas tem que ensinar a obedecer. É incrível, mas nós temos que ensinar a obedecer. Porque uma das grandes questões humanas é a obediência em relação a tudo, né? Mas principalmente em relação a Deus. E nós vamos ler um texto muito interessante que é a 3ª carta de Pedro e que ele está falando com alguns irmãos. E você vai ver a diferença daquele que realmente ceiou com Jesus, daquele que aprendeu com as suas palavras, que aprendeu com os seus discípulos verdadeiros, e daquele que está dentro da igreja, mas que não sabe quem é Deus, mesmo estando dentro da igreja. E eu tenho falado com vocês sobre isso porque a nossa obrigação é formar uma geração pautada na palavra de Deus. É formar uma geração que tenha conceitos bíblicos e que ensine a outras gerações. É só assim que a gente vai mudar uma sociedade, é só assim que a gente vai mudar a vida das pessoas. É só assim que a palavra de Deus entra, o Espírito entra, a santidade entra, a obediência entra para aqueles que escolhem ficar com Jesus. Então, como será o texto base hoje? Nós vamos até 3 João, capítulo 1. Eu vou ler a princípio dos versículos 1 a 8. 3 João, capítulo 1, até porque só tem um capítulo, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, ou tenha prosperidade, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. A primeira coisa que João está falando para Gaio, né? Essa carta é endereçada a Gaio, apesar de ser endereçada à igreja cuja qual Gaio frequentava, João endereça a carta a Gaio e diz: Gaio,
eu tenho me alegrado contigo. Você tem sido um discípulo fiel. Você tem aprendido na verdade. Na verdade, nas palavras e dos ensinamentos dos apóstolos. E quando eu falo apóstolos aqui, restringe-se aos apóstolos da Bíblia. Eu quero deixar isso muito claro. E ele está dizendo assim: eu amo você na verdade, porque você tem praticado a verdade. O meu amor se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas, mas a verdade ensinada é que vai mudar e transformar. E você tem amor, porque você tem ensinado a verdade para as pessoas. Gaio era um membro daquela igreja, daquela sociedade, daquele local, muito provavelmente um membro que tinha recursos financeiros e que amava a obra de Deus. E ele começa abençoando a vida de Gaio, dizendo assim: Gaio, que Deus abençoe a sua saúde e a sua prosperidade, assim como o seu espírito. Perfeito. Assim tem que ser. Homens que crescem na sua espiritualidade verdadeira, lastreados na palavra de Deus e no amor do Pai, para a prática daquilo que o Evangelho ensina. Não tem nenhum problema que nós possamos orar por essas pessoas por saúde e também para que eles tenham condições econômicas, tanto para se sustentar quanto para sustentar a obra de Deus. Não há nada de mal nisso. O que há de mal é você só pregar sobre isso e mentir para as pessoas, dizendo que todo aquele que está no Senhor não vai passar por dificuldades, que vai ter tudo na vida, que vai ser sempre próspero e pleno em todas as coisas. Isso não é real, isso é só um evangelho falsificado e mentiroso. Então, na verdade, ele está falando assim: Gaio, você é um exemplo. E você tem abençoado vidas, você tem acolhido os irmãos, as pessoas que pregavam o evangelho, os pastores, os missionários, líderes, que iam pregar os evangelhos. Ele diz aqui nesses 8 primeiros versículos, olha, eles saíram dos gentios, eles estavam pregando o evangelho para os gentios, lembre-se, João que está ensinando. Então, eles começaram a pregar para os gentios, né? E os gentios ainda não tinham o pleno conhecimento da verdade, então eles pregavam muitas vezes e não recebiam nada, às vezes passavam fome, às vezes não tinham onde dormir, assim como Jesus diz, né? Naquele texto que um dos fariseus, né, mestre da lei, diz assim para ele: Senhor, eu vou te seguir. E ele diz assim: olha, saiba que para me seguir você vai ter que pagar alguns preços. Saiba que em muitos lugares eu não tenho onde recostar a minha cabeça, não tenho nem onde dormir. Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a me seguir? E Jesus prepara, né? Ó, lembra, ele, Gaio, é um dos frutos de João, muito provavelmente, ou de algum discípulo de João. Mas um fruto verdadeiro, um fruto que aprendeu da verdade, um fruto que aprendeu da palavra, um fruto que seguia a palavra de Deus. Então ele recebia esses missionários, ele recebia esses pastores, recebia esses líderes, acolhia-os de maneira digna e depois enviava-os para outros locais para que eles pudessem pregar o evangelho, para que esse evangelho fosse multiplicado da maneira correta. Então esse era Gaio. Gaio era um exemplo. E João, ele fala uma coisa importantíssima. Ele diz: e me alegro muito, porque a maior felicidade de alguém que está nos caminhos do Senhor é ver que ele ensinou pessoas que também estão nos caminhos do Senhor. Ele não ensinou para ele mesmo. João não ensinou o Gaio, de certa forma, para que ele fosse um discípulo amarrado a João, mas para que ele fosse alguém que seguisse Jesus Cristo, assim como João seguiu Jesus Cristo. Esse era um homem de Deus que sim sabia o que tinha que ensinar, apacentava as ovelhas para Jesus e não para si mesmo. E na mesma igreja, veja que coisa contraditória. No versículo 9, eu vou ler agora dos versículos 9 e 10, ele diz assim, 3 João 1, versículos 9 e 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras, maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Na mesma igreja, o pastor principal daquela igreja
se é que eu posso chamar assim, ele tinha um comportamento totalmente diferente. Muito provavelmente linkado a usos, costumes ou a interesses pessoais. E o que tem a ver isso com a ceia? Foi isso que Jesus ensinou na ceia. A preparação para o Ide. É que nós vemos a ceia de maneira muito romântica, achamos que a ceia é só falar ali de alguns rituais, usar uma tonalidade de voz emocional para acalentar corações, fazer uma oração por você, olha que ceia maravilhosa. Não! O dia da ceia é o principal dia de ensino da palavra, assim como foi para Jesus. Ele ensinou, ali ele disse, aqueles que estiverem comigo, vinculados a mim, os seus pecados serão perdoados. Aqueles que se arrependerem, seus pecados serão perdoados. O caminho que eu ensino é esse, é um caminho sobremodo excelente. E Diótrefes, que naquela ocasião era o pastor principal da igreja, ele não tinha sido formado por João, a ponto de não receber João nem os ensinamentos de João. A ponto de, além de não receber, não permitir que os membros recebessem o verdadeiro ensinamento da palavra e dos apóstolos e dos discípulos, cujo qual os mesmos receberam andando com Jesus e na ceia. Ele estava sendo alguém que impedia isso, a ponto de impedir João. Tal era a obstinação desta pessoa. Um líder que governava para si mesmo. Um líder não formado pela palavra. Um líder não formado por discípulos de Jesus. Um líder formado, muito provavelmente, pelo seu próprio ego e também, talvez, por líderes que ensinaram a pensar somente em si. Um líder que escravizava as ovelhas. Jesus não escravizava ovelhas. Jesus dava pastagem, Jesus dava direção e nós apacentamos para ele, como falei na semana passada. Por isso é ceia. Você está sentado à mesa hoje de alguém que está te ensinando o Ide. Claro que o Ide hoje, em termos de locomoção, até pela própria situação momentânea, ainda seja mais fácil. Basta que você tenha uma disciplina e evangelize pessoas. Hoje as pessoas estão abertas para isso. Mas nós vamos chegar nessa parte. E ele diz, olha, não faça isso. Não seja igual a Diótrefes. Não seja desta maneira. Não seja alguém mau. Porque isso é maldade. Não ensinar a verdade de Deus é maldade. Não, mas não, eu ensino coisas boas. Não. O amor está na palavra. O amor está na verdade. O amor está em Jesus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso hoje você está ceando com ele. E aí, para que nós possamos fechar esse texto principal, dos versículos 11 a 15, ele continua falando com Gaio e ele diz assim, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, que era uma outra pessoa, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Sempre falando da verdade, sempre falando da palavra e da verdade. Tenho muito o que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Então, João diz para Gaio, mesmo com toda a dificuldade que você está enfrentando com essa pessoa, que nós não sabemos o que acontece com ela, que é Diótrefes, ele muito provavelmente foi um líder político, subiu através de conchavos, de trocas, enquanto Gaio era reconhecido por Deus através da bondade e da verdade, através da bondade para com os irmãos, através de ser um verdadeiro cristão, que ensinou
a outros a serem verdadeiros cristãos e também que aprendeu com os apóstolos, que aprenderam com Jesus, principalmente na ceia. E ele diz, não siga o que é mal. Tenha discernimento. Aquilo que for mal, não faça. Aquilo que for bom, continue a fazer. Certamente eu estarei em breve com você. Certamente eu estarei aí em breve, porque não é só por cartas, por e-mails, por vídeo que a igreja se consolida. É necessário que haja o contato pessoal, é necessário que você cumprimente um a um, é necessário que nós possamos falar tete a tete, que nós possamos falar cara a cara. A igreja precisa do contato humano. Claro que a tecnologia nos ajuda, mas o contato humano é imprescindível para a igreja. É muito importante. E você está tendo esse contato humano aí na sua casa. Talvez faz muito tempo que você não abraçasse a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, se relacionasse com eles. Esse é um importante ensaio, é um importante local de treinamento e aprendizado para que você saia um excelente cidadão. A Bíblia diz, se você sabe governar a sua casa, muito provavelmente você vai saber governar qualquer outro lugar. Mas se você não sabe governar a sua casa, como é que você vai governar outros lugares? É muito difícil isso. E governar não no sentido de mandar, de autoridade, mas saber se relacionar de acordo com a palavra de Deus, cada um dentro do seu espaço, da tua função descrita biblicamente. O filho sendo filho, o pai sendo pai, a mãe sendo mãe. E tudo isso foi explicado por Jesus, passo a passo, em todos os lugares. E na ceia ele diz, ide, fazer discípulos da forma correta, da maneira que eu ensinei, e eles têm que obedecer assim como vocês obedecem. Agora, esse foi o contexto histórico que esta carta foi escrita. É neste contexto que João escreve essa carta para Gaio. E Gaio era o exemplo daquele que aprendeu da maneira correta. E Diótrefes era o exemplo daquele que aprendeu da maneira incorreta. E Gaio era um membro. E Diótrefes era o principal. E ele gostava do poder. Ele gostava daquele lugar. É engraçado que eu e a minha esposa, né, talvez também seja essa a sua história, nós nunca almejamos o ser pastores. Nunca tivemos essa ânsia. Nós tínhamos uma célula. E era tão bom ensinar na célula. Assim como é tão bom ensinar na igreja. Nós não tínhamos essa vontade de poder, de ser o principal ou não ser o principal. Para mim e para ela o que basta é pregar o evangelho, a palavra. E eu tenho certeza que para você também. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Gaio era um desses adoradores, alguém que o adorava em espírito e em verdade. Agora, presta bem atenção na nossa história contemporânea. Presta bem atenção. E eu vou falar sobre 3 tópicos que serão essenciais para o ensino de trazer um pouco dessa realidade para o que vivemos hoje. Não para totalizar o que vivemos, mas para entender algumas coisas. Primeiro, há mais ou menos 60, 70 ou 50 anos, houve uma mudança de polarização do cristianismo. O que significa isso, pastor? O cristianismo começou fortemente, né? Ele foi muito fortemente implantado na Europa e Estados Unidos posteriormente. E depois ele veio para a América Latina, África e Ásia, e hoje em dia ele cresce, a gente não consegue medir, né, na China, mas na Coreia a gente consegue, a Coreia cresceu demais, né, principalmente a Coreia do Sul, a Coreia do Norte a gente não sabe. Então teve essa polarização. Mas presta atenção, essa polarização nos últimos anos, eu não sei exatamente quantos anos, ela sofreu um ataque muito destrutivo de algo que eu vou ler agora, do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico são aquelas pessoas que existiam também na época de Jesus, que existiam na época de Gaio, como Diótrefes, que usam a palavra de Deus
para favorecer os seus próprios interesses, a sua própria religiosidade, os seus próprios sofismas, a sua própria doutrina e muitas vezes interesses próprios, como o enriquecimento, como a teologia da prosperidade. Então eles usam os textos, pegam a Bíblia, tiram textos de contextos, manipulam os textos e formam uma geração baseada na mentira e não na verdade. E parece que tem amor, mas não existe amor. Porque aonde não tem verdade, não tem amor. Aonde a mentira está presente, Satanás está presente. Aliás, ele é o pai da mentira. Então a verdade habita, o amor habita na verdade. E essa teologia liberal entra na Europa, destrói a Europa. Nós sabemos, né? O bispo Rodovalho já falou o que tem acontecido com as igrejas na Europa. Entra nos Estados Unidos e começa a deturpar e acabar com as igrejas americanas. E hoje os Estados Unidos perde muito mais cristãos do que ganha, seja para o ateísmo, ou seja para outros locais, né, para outras formas de religião. E a expectativa toda é lançada na América Latina, é lançada na África, é lançada na Ásia. E é uma expectativa real, né? Foi uma expectativa real há alguns anos. Sabe por quê? Porque na América Latina e na África, a teologia liberal também foi muito rápida. E aquele jovem que assistiu o culto, que nós colocávamos uma grande expectativa, ele muitas vezes, eu não sei, não na sua totalidade, foi ensinado através de uma teologia liberal. Ou seja, não foi ensinado a ler a palavra, não foi ensinado a ter os princípios da palavra, foi ensinado a respeitar conceitos transmitidos por muitos falsos profetas. Mas pastor, por que o senhor não pega leve hoje, o dia de ceia? Exatamente por isso, meu irmão. Nós estamos preparando uma outra geração. Ou talvez não tenhamos nem tempo de preparar uma outra geração até a volta de Jesus. Temos que tomar cuidado com isso. A teologia liberal vem destruindo, não é sozinha, obviamente, né? Tem outros fatores, mas eu não tenho tempo de falar de todos os fatores. Mas ela vem destruindo, criando falsos profetas, criando diótrefes dentro de igrejas e líderes de igrejas que são diótrefes nos dias de hoje. Só que hoje, nessa manhã, eu quero te ensinar aquilo que Jesus pregou ali para os seus discípulos no dia da ceia. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ide e fazei discípulos para ele. Ide e fazei discípulos para ele. Ide e fazei discípulos para ele. Não forme pessoas para você. É para ele que você tem que formar. Ensine o evangelho. Conceitue, diga, obedeça a palavra. Ajude, ame. E seja enviado para pregar essa palavra de Deus. E quando a gente fala enviado, não necessariamente você vai para um outro país ou você vai para uma outra cidade. Você vai pregar aí na sua casa, você vai pregar aí no seu bairro, você vai pregar numa célula, você vai pregar no seu trabalho. Como eu disse na semana passada, somos um reino de sacerdotes. Mas com esse ensinamento, que nós possamos ser Gaio, que nós possamos ter aprendido com Gaio, que soube discernir o que ouvir e o que fazer, foi fiel à palavra, foi fiel aos ensinamentos dos discípulos, não se perdeu dando ouvidos a quem não seguia a palavra de Deus. A teologia liberal tem isso como uma das suas principais características. Ela não é fundamentada na palavra de Deus. Ela é fundamentada em usar a palavra de Deus para os seus próprios interesses, para suas próprias filosofias, para os seus próprios idealismos, para a sua própria religião.
E nós não ensinamos religião, nós ensinamos Jesus. Nós ensinamos palavra. Nós testemunhamos o amor de Cristo através das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos. E para encerrar, eu quero dizer mais um contexto aqui, né? Eu quero colocar só mais um contexto. O verdadeiro amor habita na verdade, que é Jesus Cristo. Então, nesse dia de ceia, faça uma ceia para a sua família aí, ore uns pelos outros, mas em favor da verdade. Em favor da verdade do Evangelho, em favor da palavra de Deus, em favor de pregar o Evangelho conforme a palavra, de acordo com os interesses de Jesus e não de acordo com os nossos interesses, ceie de verdade. Ceie fazendo a verdade, aquilo que Jesus fez com os seus discípulos na ceia. Ele preparou os seus discípulos para a sua morte e ressurreição e para o ide, para pregar o Evangelho e para fazer aquilo que ele havia ensinado. Foi isso que ele fez na ceia. Eu tenho dito há muitos anos, a Bíblia não é um romance. A Bíblia é a palavra de Deus. Não romantize. Não acha que porque você vai criar um ambiente que aparentemente parece ser santo, se ali não houver verdade, só a imagem da mentira e de enganação. Então, para aquele que é ambiente ser santo, a verdadeira palavra tem que ser pregada. A verdadeira palavra tem que ser seguida e você tem que falar do Evangelho para as pessoas. Ide, eu estou dizendo para você nessa manhã, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Crie uma rotina aí na sua casa. Você tem hoje, eu creio nisso, tem tempo para isso, de pregar para muitos, porque nós temos os meios eletrônicos nos ajudando hoje. E depois disso nós vamos nos reunir presencialmente, porque assim como João diz para Gaio, é essencial a reunião, a presença de pessoas para que haja troca, olhando nos olhos, vendo as reações dos olhos. Eu estou pregando para você, mas eu não estou olhando para o seu rosto. Eu não estou vendo qual é a sua reação mediante a palavra que eu estou pregando na sua vida. Se você está torcendo os lábios, se você está torcendo o rosto, ou se você está aplaudindo de alegria, ou se você está olhando e falando, é isso, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso falar de Jesus. E uma das coisas que Gaio fazia era abraçar, acolher e abençoar aqueles que prosperam na palavra, aqueles que pregam a palavra. Então não se esqueça também que nós vamos ter, que voltar para o prédio lá, e que é maravilhoso isso, que nós temos objetivos para evangelizar mais pessoas, e esse prédio precisa que nós tenhamos a nossa consciência em relação à nossa forma de contribuição, que é dízimos e ofertas. Não que isso não vai te amaldiçoar, tá, meu irmão? Isso é bênção se você souber quem você é em Deus. Eu não estou pregando uma palavra para te causar peso. Eu estou pregando uma palavra para te trazer consciência na verdade. E é verdade também que o prédio é mantido por nós, que somos as pessoas que participam desta comunidade. E é onde o local, é a forma que eu acredito que seja muito boa de nos reunirmos num ambiente agradável, num ambiente que recebe você, recebe os teus filhos, recebe a tua família. Então Gaio sabia de tudo isso, mas o principal de tudo é que nós possamos sair desse dia de ceia pregando o Evangelho a toda criatura, não de qualquer forma. Não vai sair por aí pregando o Evangelho de qualquer forma. Pergunta para a pessoa que tem mais conhecimento aí que você conhece. Diz, como eu posso fazer isso? Como eu posso ser participante da ceia de Jesus verdadeiramente? Como eu posso ter sido preparado para o ide de Jesus e corresponder através das minhas atitudes como Gaio respondeu através das suas atitudes? Como eu posso não seguir o mal como Diótrefes ensinou? Me ensina. A palavra de Deus te ensina. Existe uma frase que eu sempre brinco com todos os membros da igreja e pergunto, quem lê a Bíblia todos os dias? Você lê todos os dias? Então leia a Bíblia todos os dias. Busque, bata, e ela vai se abrir para você. O Espírito Santo vai abrir o entendimento da palavra. E você vai dizer, meu Deus, eu li isso tantas vezes, mas eu não tinha aprendido, eu não tinha visto isso. Hoje se abriu o entendimento. Hoje abriu meu coração, hoje eu entendi. O Senhor me revelou o que está escrito aqui. Eu tenho certeza disso.
Meu irmão, hoje é dia de ceia. Vai ter mais um louvor agora. Escute esse louvor e prepare o teu coração, porque nós vamos orar simbolicamente, né, pelo pão e pelo vinho, mas nós estamos orando pela tua vida. O corpo de Cristo é você é a igreja. E o sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas. Escute esse louvor. Pegue ali na mão da sua pessoa que está ao seu lado aí na sua família, ore para que você possa ser abençoado nessa manhã, mas abençoado com a verdade de Deus, não uma bênção suposta, uma bênção que procura só os próprios interesses, mas uma bênção que vai fazer com que você vá e pregue o evangelho a toda criatura e ame o seu irmão e seja Gaio nessa geração. Meu irmão, Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos nessa manhã. Eu quero orar pelas mães nessa manhã. Que nós possamos ser aqueles que aprenderam contigo, assim como os apóstolos aprenderam. Que nós possamos ser aqueles que aprendemos com Jesus através da palavra, com os apóstolos através da palavra, e que nós possamos ser Gaios nessa manhã. Abençoa-nos. Cuida, assim como João desejou para Gaio. Cuide, Senhor, em nome de Jesus, da nossa saúde e das nossas bênçãos também nas questões financeiras. Que elas sejam tão grandes quanto a nossa preocupação com a nossa alma, com o nosso espírito de acordo com a sua palavra. Porque se nós crescermos na questão de tudo aquilo que o Senhor ensina em espírito e verdade, e crescermos juntos também nas questões econômicas, para podermos não só nos ajudar, mas ajudar outras pessoas, e também tivermos saúde, então nós teremos um ambiente propício para pregar o evangelho para muitos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu sangue derramado. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado pela tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar.
Igreja, esse é o momento de nós cearmos na presença do nosso Deus. Você que está em família ou você que está só em sua casa, pega os elementos da ceia nesse momento e vamos ceiar na presença do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Eu quero dizer, queridos, que sobre a igreja, sobre você, sobre a sua família, tem uma palavra e uma promessa de Deus, que o nosso Deus é aquele que não nos abandona, Ele é aquele a quem nos protege. Por isso, nessa manhã, vamos ceiar na presença de Deus com esse entendimento, crendo que nós, como igreja, somos participantes do sacrifício de Jesus na cruz, somos parte do corpo de Cristo. Por isso, pegue nesse momento o pão que representa o corpo de Cristo. E vamos orar. Eu quero consagrar o pão que está nas suas mãos, que está na sua casa, ao Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós oramos. Oramos crendo no poder de Deus que nos abençoa. Crendo, Senhor, ó Deus, que esse pão que representa o teu corpo está protegido, abençoado, consagrado a ti. Ó Senhor, e ao comermos desse pão, estamos declarando, Senhor, ó Deus, pela fé, que somos participantes do seu sacrifício, do seu corpo, como igreja. Eu abençoo a cada um de vocês. Podem comer do pão em memória do Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito, que você pegue o teu suco de uva, que você agora curve a sua cabeça, para que você pense em tudo aquilo que Jesus fez por nós, deu a vida por nós, trouxe o Evangelho da Aliança. Este sangue, este suco representa uma nova e eterna aliança. Então, faça essa aliança com o Senhor, renove essa aliança com Deus. Se você ainda tem alguma pendência, algum pecado, se arrependa dos teus pecados e coloque-se diante do altar do Senhor. Coloque um coração disposto, coloque um coração para abençoar e para pregar o Evangelho da paz a toda criatura. Deus, nós louvamos o teu nome, entregamos as nossas vidas diante do teu altar e agradecemos por essa nova aliança, pelo sangue derramado, e dizer, Pai, que nós somos gratos por tudo o que o Senhor fez, faz e fará por nós. Somos teus, nós te pertencemos, somos o teu povo e tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Hoje é dia das mães, sem família. Você que está com sua família, mãe, com os teus filhos, abraça os teus filhos, abraça o teu marido. Você que está com a sua mãe aí, abraça, ligue para ela, mande um beijo, um abraço para ela. Mas o importante é que nós estamos gerando os nossos filhos, as nossas famílias, para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala